Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Senhor e Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, à nossa Mãe Maria, e agradecer essa oportunidade bendita de estarmos aqui para estudar o Evangelho, esses ensinamentos maravilhosos que nos enchem o coração de alegria, de ânimo, mesmo diante de todas as dificuldades que o nosso planeta vem passando, não podemos perder a esperança, pois sabemos que esse barco é conduzido pelo Cristo Jesus, e Ele nunca nos abandonará. Então, que possamos encher nosso coração de esperança e de amor para dias melhores, contando com a ajuda dos benfeitores espirituais que estão sempre nos envolvendo, nos iluminando. Pedimos para os amigos que não puderam estar presentes hoje, que eles recebam essa prece em forma de luz, de amor. Damos por iniciada assim a nossa reunião de estudo do NEP deste domingo, que assim seja. Então vamos, amigos. Alô, Oi, boa tarde, amiga. Boa tarde, pessoal. Perdão, eu tinha um compromisso, eu cheguei muito em cima da hora e hoje tem que ser por online, me perdoem. Tranquilo, opa, estamos juntos de qualquer jeito. Bom que você está aqui. Então, vai ler o nosso. Oi, Tonho. Online não é pecado, não. O que é pecado, Antônio? Define para mim. Depois você conta a história. Então, a gente vai estudar hoje Paulo em Corinto, que é o capítulo 18, né, os versículos de 1 a 17. É o meu time, viu? É o seu time, do Corinthians? Eu também. Vocês que estão em pecado, então. Eu ia falar, Hernani, achei que o Antônio era perfeito. Não, a gente sabe, a gente descobre os podres, Ju. Mas falta a Lúcia ser também corintiana, aí vou jogar toalha. Pode ir? Então, vamos lá. Paulo em Corinto. Depois dessas coisas, retirando-se de Atenas, foi para Corinto. E encontrando certo judeu de nome Áquila, onde, quanto à origem, recentemente chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, por ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, aproximou-se deles. Por serem do mesmo ofício, permanecia e trabalhava com eles, pois eram fabricantes de tendas quanto ao ofício. Dialogava na sinagoga todo sábado, persuadindo tanto judeus como gregos. Assim que Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo era absorvido pela palavra, testemunhando aos judeus ser Jesus o Cristo. Opondo-se eles e blasfemando, sacudindo as vestes, Paulo disse para eles: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu estou purificado a partir de agora, irei aos gentios. Tendo partido dali, entrou na casa de alguém de nome Tício Justo, adorador de Deus, cuja casa era contígua à sinagoga. E Cristo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos coríntios, ouvindo, criam e eram mergulhados. O Senhor disse a Paulo à noite, através de uma visão: não temas, mas fala e não silencies, porque eu estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal, porque tenho um povo numeroso nesta cidade. Permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Gaio procônsul da Acaia, os judeus levantaram-se unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal, dizendo: ele persuade os homens a adorarem Deus de maneira contrária à lei. Paulo estava prestes a abrir a boca quando disse Gaio para os judeus: se de fato houvesse alguma injustiça ou crime maligno, ó judeus,
com razão vos suportaria. Mas, se é discussão a respeito de palavra, de terminologia e de vossa lei, olhai vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Após todos se apoderarem de Sóstenes, o chefe da sinagoga, batiam nele diante do tribunal, mas nada disso importava a Gaio. Muito bem. Então, agora, Paulo caminhou mais um pouquinho, né? Está na cidade de Corinto. Essa cidade de Corinto, pessoal, também ficava na Grécia, assim como Atenas. Aliás, ela ficava a 48 quilômetros de Atenas. Era bem perto, assim. Relativamente perto, né? Essa cidade era famosa, que ela tinha 2 portos que faziam dela um centro comercial da região do Mediterrâneo. Era uma cidade muito... Aqui em Batatais, mais ou menos. Daqui em Batatais, justamente. E Corinto era um rico centro comercial e abrigando uma população cosmopolita, né? Graças a seu porto, conforme eu disse aí. Que trazia muito lucro para aquela região, o comércio também era muito forte. Hoje, Corinto, ela é uma cidade da região lá de Peloponeso, e é uma região bem turística. Essa antiga cidade foi parcialmente destruída pelos romanos, depois de 146 depois de Cristo. Mas, antes de Cristo, né? Mas em 44 antes de Cristo foi reconstruída como uma cidade romana. Essa nova Corinto prosperou mais do que nunca. Estima-se que tinha, na época, cerca de 800 mil habitantes. Era muito grande. Né? Lembra que a gente comentou que a Atenas tinha 250 mil? Então, era 2 francas lá, né? Mais de 2 francas. Muita gente mesmo lá em Corinto. E ela foi a capital da Grécia durante muito tempo. Habitada principalmente por homens livres e judeus. Os homens livres provavelmente seriam os gentios, né? Todo mundo que era livre são os gentios. O que mais? Que eu não sei se vocês pesquisaram alguma coisa aí. Lu, você pesquisou alguma coisa sobre Corinto? Jô também? Não, apenas o seguinte, é que Corinto, na verdade, estrategicamente era mais ou menos o que você falou, né? Ele era um grande centro comercial, como é que fala assim? Ele era crucial ali naquela região, né? Então, não é por acaso que Paulo foi para lá, né? Só que eles também cultuavam os deuses, várias divindades, né? Mas mais ou menos Corinto era isso, né? Ele era uma cidade muito importante. Como Ribeirão Preto, né, Tony? Não é Franca, é Ribeirão Preto. A Franca tudo passa perto, né? Ribeirão vai para tudo quanto é lugar. Até o tamanho, né? O tamanho Exatamente. Tem uma cidade em Minas, que é Corinto. Ah, é? Não sabia. Eu também não. Nunca tinha ouvido falar. Eu achei agora aqui. Oh. Essa cidade de Corinto, ela foi capturada pelos turcos. Oi, Meire. Oi, Meire. Oi, boa tarde. Desculpa o atraso, que Querida. eu saí com a minha filha, cheguei agora. Eu vou pelo vento, com o vento, então. Que bom tê-la com a gente. Obrigada, gente. Meire, a gente está falando hoje de Paulo em Corinto. Sim. Paulo saiu de Atenas, onde foi muito mal recepcionado, lá não teve grandes frutos na sua pregação. E depois disso ele vai para Corinto.
E a gente está falando já no início que era Corinto, né? Uma cidade muito importante comercialmente, por ter 2 portos lá. Era uma cidade muito grande, cerca de 800 mil habitantes. E era uma cidade que, com o passar do tempo, ela foi capturada pelos turcos em 1458, né? Agora bem mais recente, pelos Cavaleiros de Malta, em 1612. Por volta de 1687 até 1715, os venezianos controlaram a cidade, que novamente caiu na mão dos turcos. Finalmente, com a independência grega, em 1822, a cidade passou a fazer parte do novo país. Desde 1896, foram iniciadas sistemáticas escavações arqueológicas na área da antiga polis, e ainda se encontram em andamento, trazendo à tona a ágora, templos, fontes, lojas, pórticos, banheiros e vários outros monumentos. Conforme a Lúcia disse, né, era uma cidade não tão intelectual como Atenas, mas um comércio muito forte, e eles também eram politeístas, acreditavam nos vários deuses. Então, tá aí o motivo dessas escavações, achar muitas coisas, né, da tradição grega. Mas vamos remontar um pouquinho, pessoal, porque agora Paulo chega em Corinto. Nós estudamos na aula passada que teve uma decepção muito grande lá em Atenas, porque aqueles intelectuais não aceitaram a boa nova. Eles acreditavam em vários deuses, eles até tinham um princípio que os estoicos era muito forte naquela região, né, do Zeno. Mas quando Jesus falou da ressurreição, eles zombaram de Jesus. Mesmo lá no tribunal, né, onde aconteciam, no tribunal não, tinha um nome, né? Lembra o nome? Areópago? Areópago. Mesmo lá no Areópago, onde era o local, né, de fazer grandes discursos, eles zombaram de Paulo. E Paulo fica decepcionadíssimo, né? Chega até aos prantos, coisas que nós não havíamos visto de Paulo. E ele passa por esses momentos de grande transtorno íntimo, sofrimento emocional mesmo, né? Por ter uma expectativa muito grande em Atenas e foi totalmente ignorado. E ele chega agora, depois, a Corinto, nessa cidade grande, e lá ele já tem uma grande felicidade, que ele encontra quem? Áquila e Priscila, né? Tem alguns que chamam de Prisca, e outros falam Priscila. É o diminutivo. E quem era? Engraçado que eu fiz uma pesquisa, as outras religiões, como eles não têm o Paulo e Estevão, eles falam que Áquila e Prisca veio de outra origem. Que eles vieram da Itália, mais perto de Roma. E, na verdade, não. Áquila e Prisca, eles eram do deserto, né? Até fiz uma... Eu vou ler para vocês aqui. Ó. Aliás, vou pedir para a Soraya. Quem era Áquila e Prisca? Os amigos do jovem de Tarso. Foi no oásis de Dan, distante mais de 50 milhas de Palmira, cidade no deserto sírio-arábico, fortificada pelo rei judeu Salomão, que viria a tornar-se o apóstolo dos gentios, os viu pela primeira vez. Era um casal harmonioso, onde o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres e, sobretudo, a alegria sã irradiavam seus menores gestos. Prisca, também chamada Priscila, tinha servido, quando menina e órfã desamparada, como serva da esposa do irmão de Gamaliel, mestre de Saulo. Bons operários, segundo o comerciante Ezequias, que os empregava, eram, quando ali chegou Saulo, para o seu exílio espontâneo de 3 anos, os únicos habitantes.
dedicavam-se à preparação de tapetes de lã e de tecidos resistentes de pelo caprino para barracas de viagem. Viviam ambos a mocidade e dotados de bom ânimo, trabalhavam com alegria. Prisca era a expressão do carinho. Apreciava entoar velhas canções hebraicas que ressoavam um grande silêncio do deserto. Concluía as tarefas domésticas e se postava junto ao marido nas lides do tear até as horas avançadas do crepúsculo. Áquila era extremamente dedicada às responsabilidades que lhe competiam, trabalhando sem descanso à sombra das árvores acolhedoras. Quando caía a tarde, o casal, depois de acompanhado por Saulo, estudar as anotações do apóstolo Levi. Ambos tinham vivido em Jerusalém e frequentando as reuniões na casa do caminho. Contudo, quando se desencadearam as perseguições comandadas pelo orgulhoso rabino de Tarso, eles foram presos. Áquila tinha uma tenda de tecelão e seu pai uma padaria, que era motivo de cobiça de um certo Josaí, que várias vezes desejaram adquiri-la sem isso. Munido de autoridade, o infeliz personagem mandou prender o casal e o pobre velho, que, por sua vez, nem era seguidor de Jesus, embora simpatizasse com as ideias. Áquila e Prisca foram soltos, mas o dono da padaria logo teve todos os seus bens confiscados e sofreu nas mãos dos algozes as piores torturas. Devolvido à casa do filho, morreu no dia seguinte. Parecia um fantasma ao ser trazido pelos guardas. Ossos quebrados, feridas abertas, o corpo lanhado pelos açoites. Apesar de tudo, o casal não odiava Saulo, pois haviam aprendido com Pedro a perdoar e a abençoar o perseguidor. Quando passados meses, Paulo se identifica como o perseguidor Saulo de Tarso. Recebe o abraço paterno de Áquila e as melhores considerações de Prisca. Ele já lhes havia conquistado os corações, pela humildade e longos diálogos em torno da boa nova. Ante as revelações do extraordinário encontro de Saulo com Jesus, às portas de Damasco, decidiram que deveriam sair do deserto para proclamar os favores de Jesus pelo mundo inteiro. Além do Evangelho, tinham agora também as notas da visão de Jesus ressuscitado para ilustrar a sua palavra. Seu sonho maior era ir a Roma e anunciar o Cristo aos irmãos da antiga lei. Foi assim que deixaram o oásis, ao ensejo da passagem de uma grande caravana que os conduziu a Palmira, onde foram inicialmente acolhidos com desvelado carinho pela família de Gamaliel. Pelo ano 50, Áquila e Prisca tornaram a se reencontrar com Paulo, em Corinto. Áquila e a companheira falaram longamente dos cristos evangélicos aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. Conforme seu plano, haviam estado em Roma por algum tempo, fazendo as primeiras pregações do evangelho. Os judeus haviam declarado guerra e, certa noite, contou Prisca que, estando sozinho, um grupo de israelitas lhe invadiu a casa e a açoitou duramente. Quando Áquila chegou, a encontrou banhada em sangue. Tudo narram, entre exclamações de regozijo pela honra de servir ao Cristo. As instâncias de Paulo empreendem esforços para a fundação de uma igreja em Corinto. Entenderam, pessoal? Deu para entender bem? Quem foi Apesar Áquila? deles estarem deslocando de Roma, mas não é de lá, né? Sim, sim, obrigada, Soraya, Hernani. Então, já eram também especiais, né? Digamos assim, já era assim, também eram elevados, né? E maravilha, né, gente? Porque quando Paulo entra em Damasco, depois da visão que ele teve do Cristo, ele procura o Ananias, logo ele já tenta ir até a sinagoga lá de Damasco para tentar convencer os judeus, né?
E quando ele chega lá, eles tratam Paulo como louco, né? Aí, ó, tá aí aquele que caiu do cavalo, que tá louco. E Paulo não teve a menor chance. Como iniciaram as perseguições, depois para Paulo, a coisa virou, Paulo teve que sair, não sei se vocês lembram quando a gente estudou isso, sair meio que fugido dentro de um cesto, lembra, da cidade. E Gamaliel indicou esse casal que morava no oásis, no deserto, e trabalhavam com a confecção de tendas, que eram Áquila e Prisca. Mas quando Paulo chega lá, ele se identifica como Paulo e não como Saulo. Por quê? O Paulo era um perseguidor. E a Prisca e o Áquila começam a falar das perseguições do próprio Saulo. E ele fica assim constrangido de falar que era ele. Mas só depois de algum tempo que ele percebe, né, que o coração desse casal era um coração totalmente cristão, que eles já haviam passado pela casa do caminho, com Pedro, que ele se identifica como Paulo, e esse casal perdoa ele, muito pelo contrário, acolhe ele durante 3 anos no deserto, né? É muito lindo isso. O que mais que vocês falam sobre esse casal? De repente vocês têm mais conhecimento aí? A Meire, também a Lúcia. Lembra um pouco do Paulo Estevão sobre esse casal? Aquele período, então, que o Paulo ficou lá tecendo, né? Ficou. Por isso que a gente fala foi para o deserto, Hernani. Um pouco, né? Tem a parte de Jesus também, né? Mas foi muito bonita essa parte, né? Assim. Fica 3 anos lá, né? Eu fiquei muito admirada, assim, porque, como se diz assim, é uma retirada mesmo, né? Ele ficou lá e foi importante, né? Para essa paz interior, para os passos seguintes, né? E a capacidade de perdão deles, então, porque não é fácil, né? Se acolher quem provocou, no primeiro momento, tanto sofrimento, né? E você vê que, como está tão forte, né? Essa questão é tão verdadeira que eles se reencontram, e isso é um motivo de essa parte. E é tão bonito, você imagina uma coisa, você passar por um período igual Paulo passou em Atenas, um sofrimento íntimo, uma decepção tão grande, e de repente você encontra 2 pessoas muito queridas na sua vida. Porque, pessoal, pensa bem, 3 anos no deserto, estudando com esse casal, os escritos de Levi, que é de Mateus. A gente leva a entender que Paulo apenas foi procurar a casa do caminho, os primeiros cristãos, depois de 3 anos com esse casal. Imagina o apoio moral, espiritual que esse casal tinha. Praticamente foi esse casal que deu toda a base moral e espiritual para que Paulo pudesse ter a força que a gente reconhece no Paulo, né? Então, quando ele reencontra esse casal lá em Corinto, Deus escreve por linhas tortas, né? Parece que toda aquela decepção muda e fala, não, agora toma aí um pouquinho de ar fresco para você se recompor. Então, ainda bem que tem, né, esse outro lado também. E esse casal havia sido expulso, né, de Roma, por um decreto de Cláudio, que decretou que todos os judeus se afastassem de Roma. Eu fui dar uma pesquisada sobre esse período aí. Tem um historiador que chama Suetônio, que tem uma obra que chama Vida dos 12 Césares, que ele fala que é o seguinte, que essa expulsão dos judeus ocorreu 41 depois de Cristo. Foi mais ou menos nessa época mesmo que Paulo estava lá entre 40 e 48, na época do imperador Cláudio. E esse decreto seria, segundo ele, resultado dos constantes distúrbios ocorridos nas comunidades judaicas em Roma, em virtude de Cristo, que onde os discípulos de Jesus
pregavam os evangelhos dentro das sinagogas. E os judeus começaram a se converter. Então, a característica dos judeus começou a mudar muito. Então, para não ter esse problema, esse Cláudio, ele decretou que todos os judeus se afastassem de Roma, porque estava causando muito problema para ele lá. Então, por isso que teve essa debandada de judeus. Porque até então era todo mundo judeu, né? Os cristãos ali e os judeus estavam todo mundo junto. Eu queria entender assim, quando ele fala. Paulo diz para eles, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Legal. Uma parte aqui. Paulo sacudiu suas vestes, né? Lê esse pedacinho aí. Assim, o bom, assim, foi quando assim que Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo era absorvido pela palavra, testemunhando aos judeus do Jesus o Cristo. Opondo-se eles e blasfemando, sacudindo as vestes, Paulo disse para eles, sobre a vossa cabeça e o vosso sangue. Eu estou purificado, a partir de agora irei aos gentios. Eu queria entender melhor essa parte. Vocês entenderam o que a Soraya disse? Que o Paulo, quando ele pregava nas sinagogas, estava tendo como fala mesmo, Soraya? Estava tendo... Estavam blasfemando. Isso. E sacudindo as vestes. Só um minutinho. Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, né, como Timóteo diz, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Contudo, diante da oposição da blasfêmia deles, Paulo sacudiu suas vestes. O que aconteceu? O Paulo ficou por conta, depois que Timóteo disse, não só aos sábados ele estava fazendo as pregações, mas ele se dedicou à palavra. Mas os judeus estavam mesmo assim blasfemando, não estavam aceitando muito. Então, o que o Paulo fez? Ele, eu estou sacudindo minhas vestes e que vosso sangue recaia sobre a vossa cabeça, ele disse. Quanto a mim, eu estou limpo, estou puro, de agora em diante vou me dirigir aos gentios. Alguém deu uma pesquisada sobre isso aí? Não sei se a Lúcia, se a Ney, tem alguma interpretação. Hernani, na verdade, é o seguinte, esse ato dele sacudir as vestes trata-se de um ritual que tinha na Antioquia. Na verdade, a gente sacudia a poeira dos pés. Mas só que em vez de Paulo sacudir o pó dos seus pés, ele balançou as vestes. Ao sacudir essas vestes, ele estava indicando que ele estava rompendo com os judeus. Então, a partir daí, ele estava mostrando o seguinte, como está rompendo. Ele tinha cumprido a sua responsabilidade de pregar o evangelho. E aí, ele não seria responsável a quem quer que fosse que rejeitasse essa mensagem. Era um ato simbólico, né? Vamos dizer assim. Legal. Aí assim, só complementando, não foi citado, não sei se na sua pesquisa, Corinto era uma cidade comercialmente muito desenvolvida, mas moralmente, por ela era como é que chama? Não é um istmo. Ela ligava duas grandes partes de terra. Então, como ela tinha os portos, tinha muita prostituição por causa dos marinheiros. E Paulo até pensou o seguinte, se ele levasse a Boa Nova para lá, os marinheiros poderiam também levar essa Boa Nova para as outras terras. Mas era uma cidade que tinha templo a Afrodite, a deusa do amor, onde as prostitutas ficavam lá e abordavam os marinheiros, os homens. Então, era uma cidade muito, vamos dizer assim, se Atenas era intelectual, Corinto era uma cidade muito materialista, muito ligada à sexualidade.
Então, ele estava lá pregando, e aí, assim, ainda veio a calhar também isso daí, ele sacode as vestes, ele estava lá levando, e ele não seria responsabilizado a quem não quisesse ouvir. Legal. Me perdoa a paciência. Foi essa sensação quando eu vi aqui que o Paulo falou, chega, né? Eu também dei uma pesquisada, se é isso mesmo que você disse, só que a interpretação que eu vi, ela fala assim, que quando ele sacode as vestes, ele tá dizendo assim, já fiz a minha parte. Agora, vocês já têm conhecimento. A prioridade que eu tinha até aqui em evangelizar os judeus já vai ficar em segundo plano. Agora, minha prioridade vai ser os gentios. E é justamente isso que você disse, né? É tipo assim, encerrou um ciclo. Não que ele nunca mais vai evangelizar nenhum judeu, mas assim, a prioridade a partir de agora seria os gentios. Acho muito interessante, porque é realmente isso. Sacudir é tipo, ó, tá bom, minha parte tá feita. Mas eu acho que é um rompimento, né? De alguma maneira. É um basta, né? Não basta. Você está pondo limite também, né? Porque senão fica uma discussão ali no caminho para lugar nenhum. E ele sai Na verdade, perdão. Na verdade, o Hernani, isso aí, realmente, aí ele passa a pregar para os gentios. Por quê? Porque ele estava falando aos judeus, e os judeus insistiam em dizer que um judeu crucificado nunca poderia ser o Messias do povo judeu. Por isso que ele perdeu as estribeiras. Chutou o pau da barraca que ele mesmo estava fazendo a tenda. E era o que Jesus queria, né? Que ele pregasse para os gentios, né? Sim. E ali ele vai para a casa de Tício Justo. E é quando ele sonha, né? E o Senhor disse a Paulo, numa visão, não temas, mas fala e não silencies, porque eu estou contigo. Ninguém te atacará para te fazer mal, porque tem um povo numeroso de sua cidade. Eu acho que Paulo também, nesse momento, ele precisava, né? Ele estava numa luta difícil. E aí vem a palavra, acho que vem a palavra em momentos certos, né? Para fortalecer. E ele permaneceu 1 ano e 6 meses, ele ficou bastante tempo lá, né? Então, eu pensei isso, a gente vai estudando 1 ano e 6 meses que ele ficou lá e 1 hora e meia. É tão interessante, né? Não é? 1 ano e 6 meses. Como que o que a gente estuda é um pequeno instante, né? Um resumo do resumo do resumo. Imagina quantos momentos Paulo passou com esses judeus, com esses gentios, né? Com essas pessoas também que eram politeístas. Então, a gente tem uma pequena pitada ali do que aconteceu com Paulo, com Timóteo, né? Com Silas, com Lucas. Isso que você falou, Soraya, é interessante essa passagem, já adiantando, né? Que nessa noite que ele teve essa visão, e que Jesus fala para ele não temer, que a gente vê a proximidade do planejamento, né? Que Paulo e Jesus tinha com Jesus. Porque desde a visão dele lá na estrada de Damasco, ele abraçou de uma tal forma esse compromisso, e Jesus, de alguma forma, estava sempre ali, nos momentos difíceis. Todos os né? momentos, né? Mas os mais difíceis ali. E é isso que eu queria comentar com vocês, que eu acho o ponto alto dessa nossa conversa de hoje. A proximidade com Jesus. O que faz com que a gente tenha essa proximidade maior ou menor com Jesus? Essa proximidade é porque Paulo era mais evoluído, ou não, ou porque ele era mais destemido? E a gente tem essa proximidade? É igual ou não? Os tempos de hoje. Igual, não, também. Mas, assim, eu acho que Paulo tinha um comprometimento muito grande. Ele fez a escolha, né? Ele escolheu isso. E a gente oscila muito, né?
Acho que tem momentos que a gente está mais perto, tem outros que não. A gente não tem ainda a constância do Paulo, né? Uma constância muito importante. Essa palavra é interessante, constância. Que a gente oscila mesmo, né? É difícil ter constância, né? No mundo que a gente está, tem hora que a gente perde a paciência. Então, assim, essa constância do Paulo, eu acho que é algo difícil ainda. Um dia a gente vai alcançar, né? Ele não se desviava. Assim, o que eu acho mais impressionante no Paulo, as situações que colocavam, ele não se desviava, né? Ele não se traía nesse compromisso. É isso que faz ter essa constância. E a gente se distrai muito fácil, né? A gente se abala, né? Muito fácil. Fácil, qualquer dificuldade que a gente sofre, a gente tem essa constância comprometida. O que vocês acham aí, pessoal, do virtual? Ney, Jô, Antônio, Lúcia? Fiquem à vontade. Essa proximidade de Jesus, essa amizade com Jesus. Que, olha bem, a gente está falando hoje de uma amizade muito sincera. Primeiro, Paulo reencontra os amigos verdadeiros, Áquila e Prisca. Agora, Paulo tem essa visão com Jesus. Outra amizade, né? Com o nosso irmão maior. Essa proximidade, né? Eu fiquei refletindo sobre isso. O que vocês acham? A Soraya já adiantou bastante aqui, mas dá para a gente explorar mais. Porque Jesus sabia da missão de Paulo, né? Paulo veio preparado para isso, embora ele conviveu lá, uma parte com os sacerdotes judeus, né? Como que para conhecer os dois lados. Mas Jesus não ia fazer parceria assim com ele dessa forma se não vislumbrasse o papel que ele ia desempenhar, né? Então, a pessoa tem que ter, assim, aspirações elevadas, projetos edificantes, no bem, né? No bem. Eu acredito assim. Você está perguntando da aproximação de Paulo ou da nossa? Eu saí um pouquinho e eu perdi o finalzinho. Porque Paulo, a gente sabe que essa proximidade que ele tinha, depois da estrada de Damasco, ele teve, né, esse objetivo muito forte na vida dele. Claro que existia todo um planejamento. Mas o que faz essa proximidade ficar cada vez mais junta? Tanto nossa quanto de Paulo. Bom, eu penso que Paulo ele foi conquistando essa proximidade com Cristo, foi no dia a dia, na forja mesmo, na luta, na dificuldade. E parece que quanto mais ele era desafiado, quanto mais dificuldade, mais forte ele ia ficando, né? Na luta que ele foi se fortalecendo. E eu penso que assim todos nós na nossa vida também. Porque se você tem as suas dificuldades, você não fica revoltado, você acredita que tudo aquilo que vem é para nos fazer ser pessoas melhores, a gente vai adquirindo essa confiança, né? Que nada é por acaso, que tudo que acontece na nossa vida são lições abençoadas que Deus nos envia para que nós possamos evoluir, né? E essa proximidade se dá na paciência, na resignação, no acreditar mesmo, essa confiança que Jesus é realmente esse caminho que nos conduzirá a Deus, né?
Então, assim, eu acho muito bonito uma fala de Jesus a Pedro, que está no livro Boa Nova, que ele fala assim a Pedro, que a vida na Terra é uma estrada pedregosa que nos conduz aos braços amorosos de Deus. Então, assim, é muito bonito, é poético ele falar isso, não que a gente está aqui aplaudindo a dor, o sofrimento, mas quando a gente passa por dificuldades, por lutas diárias, a gente sabe que a gente precisa daquilo para a gente aprender a ser pessoas melhores, né? A gente vai aprendendo ali na forja do dia a dia, que é na paciência, na resignação, é na boa vontade, aquele crescimento que a gente almeja tanto, aquele crescimento interior, é que a gente vai melhorando e se aproximando mais do Cristo, né? Porque a gente percebe que foi a vida de Jesus, senão uma vida de muitas dificuldades, de lutas também. E Jesus estava sempre perto dos sofredores, né? Jesus jamais desamparou, Jesus estava sempre ali pronto para acolher, para orientar, para esclarecer. E na nossa luta diária, quando a gente estiver assim, a ponto de perder essas aquisições, é a aproximação com ele que vai nos fazer nos sentirmos melhores, né? Porque é buscando no Evangelho mesmo, esse amparo que a gente tem, né? Que é fácil, não é fácil. Uma hora a gente está melhor, outra hora a gente está mais ou menos, outra hora a gente está com a fé bem robustecida, passa um pouquinho, acontece alguma coisa, a gente dá uma recaída, mas eu acho que é na perseverança, sabe? É nesse acreditar mesmo. Aquela fala de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, ele é muito verdadeira, porque quando você tem em que confiar realmente, a gente consegue seguir um caminho reto, né? Sem ficar titubeando tanto, né? Eu penso que é assim que dá essa aproximação com Jesus. É na perseverança mesmo no bem, nessa vontade, de melhorar cada dia. Que lindo, isso mesmo. E aí, Jô, Lúcia, vocês querem falar dessa amizade, dessa proximidade com Jesus? Então, Eu acho que era sintonia. Essa é a palavra. A gente não está 100% sintonizado com Cristo. Por isso que a gente ainda dá umas titubeadas, umas derrapadas. Porque se a gente tiver sintonia, conectado, tudo vai fluir. Mesmo que dê errado, igual deu lá em Atenas, mas Paulo confiava, porque ele estava em sintonia. Ele chorou, ele ficou triste, mas a gente sempre percebe que vem umas mensagens, alguém falando alguma coisa para dar um up na fé dele, e ele continua sintonizado. Então, eles são grandes amigos, e provavelmente não só desta encarnação. Ele não viria com uma missão tão grande se eles não fossem espíritos afins. Eles já trilharam, nos é desconhecido, mas eles trilharam outros caminhos juntos. Não foi lá em Damasco que ele conheceu o mestre. Lá ele apenas reavivou um velho amigo que ele tinha. E aí ele lembrou da missão dele, que ele veio para ajudar, né? Não sei nem se pode falar isso, mas ele veio para propagar a mensagem daquele velho e querido amigo. Então é sintonia, né? A gente não tem sintonia com amigo. O amigo pensa um negócio, toca o telefone e fala assim, nossa, estava pensando em você agora. Como é que é bonito isso, né? E é isso mesmo, vocês estão sintonizados, porque a Soraya falou de constância, você falou de sintonia, e é isso mesmo, né? Pensa bem, quando tem muito ruído, você não consegue a sintonia, mas o ruído de Paulo era muito quase ausente, né? Porque ele conseguia essa sintonia e, ao mesmo tempo, essa constância, né? Até nos momentos de dor, a oscilação dele era bem menor que a nossa. A Meire bem diz que tem momento que a gente
não acredita, tem momento que a gente titubeia, tem momento que a gente está forte. Mas aquele que já está na sintonia do Cristo, essa sintonia é mais frequente que a nossa, né? É isso mesmo, Antônio, Jô? Vocês estão indo muito bem, gente. Estão maravilhosos. Eu acho que eu ainda estou muito longe disso, quer dizer, né? O Paulo tinha vocês falaram em constância, persistência, a sintonia com Jesus. Então, tem hora que eu tô perdendo. Tem momentos que acho que eu falo por mim, né? Ainda estou voltada muito para o meu umbiguinho, ainda tem muito que aprender, mas, assim, eu acho que assim, o fato da gente saber, né, que o mestre está sempre disponível e que a gente é que tem que buscar se elevar, né? Já estou aprendendo muito com vocês, gente. Obrigada mesmo. Tem uma coisa também que me chama a atenção, assim, Paulo, ele não duvidava, né? Tinha uma entrega muito grande de fé. Assim. Era uma fé tão forte, né? Não para, né? Ele fala, a partir de agora ele não está dizendo que vai parar. Então, a fé é tão presente, assim, é uma conexão tão grande, que ele não duvida, né? Ele não... Todas essas situações, se nós nos colocarmos lá no lugar de Paulo, podiam abalar a pessoa com uma fé, né, mais frágil. E ele não se abala, né? Ele chora, mas aquilo não muda dentro dele. É isso que eu acho bonito, assim, a gente observar. É essa força, né, de você realmente é uma confiança que não cabe questionamento. E a gente faz esse exercício, a gente dá umas osciladas, né? Mas, assim, quando a gente entrega, às vezes a gente quer respostas, coisas da nossa vida, né? Do cotidiano. Mas a gente não tem uma fé de entrega, né? Quando a gente faz esse exercício de confiar, de fato, seguir a vida sem ficar questionando, a resposta vem, às vezes, nas coisas mais simples da vida, né? Não é um grande espetáculo, para te dizer, né? Então, acho que Paulo tem isso, tem uma fé inabalável. O Emmanuel tem uma expressão que ele usa, diante dessas todas que vocês dizem, que é interessante, que ele fala, associar-se com Cristo. Pensa bem quando você se associa num clube. Tem aquele que só se associa e fala, eu tenho a carteirinha. Mas tem aquele que é sócio e vai. Está todo lá, está presente. Então, a diferença é essa. Tem muita gente associada só de carteirinha, mas tem aqueles associados que realmente vivem aquilo, em espírito e verdade. E esses que vivem, às vezes falam bem menos de Jesus do que aqueles que realmente vivem, né? Porque aqueles que vivem, a própria palavra já fala, a vida dele já é isso. Paulo vivia Cristo. Ele não só falava de Cristo, ele não só tinha carteirinha. Ele não precisava forçar nada. Não precisava forçar nada. Então, essa amizade, ela se construi pela vivência verdadeira, né? Eu acho que uma passagem da vida do Chico é muito interessante. Não sei se a Meire, o pessoal já ouviu falar. De uma pessoa que ia lá no Chico, chamava Jorge, que era tipo um mendigo. E esse Jorge diz que ele chegava lá, tinha um mau cheiro danado, assim, mau hálito, todo esfarrapado. E o pessoal ficava, né, na fila lá, e eu chegava na vez, o Chico ficava 2 minutinhos ali. Quando chegava o Jorge, era 15 minutos no mínimo. O Chico ia lá, abraçava ele e falava, Jorge, conta para nós, declama para nós aquele verso e tal. Aí o Jorge declamava. Aí ele acabava de declamar, o Chico falava, agora declama aquele outro. E ele ficava lá uns 15 minutos, todo mundo tinha que esperar.
E quando esse Jorge desencarna, o Chico diz que próprio Cristo vem buscar. Então, olha para você ver, uma pessoa super simples, que todos rejeitavam, porque diz que tinha, né, um mau cheiro ali, roupa tudo rasgada, mas tinha uma pureza que era uma verdadeira associação, uma sintonia com o Cristo, né? Então, essa amizade a gente constrói com a nossa vivência, que a gente tenta buscar e que é tão difícil. Né? A vivência é um grande desafio nosso, né? De todo mundo, cara. Deixa eu ler, então. Vai falar? A Jo, fica à vontade, Jo. Eu ia falar assim que esse aprendizado de hoje, entre muitas coisas, é bom que, assim, para mim, tá ajudando a lembrar que a gente tem que ter propósitos, né? Propósitos superiores, assim, né? Que as nossas coisas, elas vão ser resolvidas, ou pelo menos a gente vai entender cada coisa no seu tempo, e a gente realmente não ficar olhando para a nossa vida, ter esse propósito maior, né? Assim, não que, por exemplo, a minha fé, eu acho assim que não tem dúvida, né? Mas há esses momentos que a gente, ao invés de olhar para cima, né? A gente tem hora que pensa assim, nossa, mas isso aconteceu. Quer dizer, o Paulo não tinha isso de se preocupar com ele. Quer dizer, ele não melindrava com as coisas que ele passava, porque ele tinha esse propósito maior. Então, isso foi um grande aprendizado, assim, né? De relembrar isso. Verdade. Apesar das diferenças, né, Jo, que ele teve lá com o Barnabé, que ele teve com o Tiago, mas ele conseguiu superar tudo com o amor que ele tinha pelo Cristo. Porque se ele fosse levado para o lado pessoal, tinha rachado ali, né, naquele momento. Ia ser os paulianos e os cristãos, mas não. Ele seguiu firme porque o propósito dele realmente era o Cristo, né? Tanto que ele disse, em determinado momento, não sou eu que eu vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Essa entrega, ela foi geral mesmo, completa. Maravilha. Não? Deixa eu ler para vocês aqui, um texto do Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 174. Chama Amigos de Jesus. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus, está em João 15, 14. Em toda parte, Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Multidões de partidários. Entretanto, os verdugos das nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, todavia os promotores das guerras de assalto e de extermínio também lhe conheceram a adulação. Filas de defensores intransigentes, contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeram junto de si. Assembleias de analistas, no entanto, os chefes transviados que passaram nas eminências da história, ainda hoje contam com elas. Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários. Mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose da ilusão com que se julguem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhes sobrepõe a crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas, acima de tudo, porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando os ensinos. Olha que bonito, né? Esses amigos, a gente
pensa que está só nas religiões, né? Ah, é só nós que estudamos no NEP, Jesus, nós que somos espíritas ou católicos. Mas não, todo aquele, né, que pratica de alguma forma algo de benemérito, que se entrega a uma causa, igual a Jo disse, né, a um propósito verdadeiro, esse está se associando ao Cristo. Então, a gente vê na medicina, a gente vê na ciência, a gente vê até dentro dos ateus, pessoas que são associadas ao Cristo, nem por isso são rotulados como cristãos, né? Ou como daquela ou daquela religião. Mas o quê? Eles realmente praticam e vivenciam esses ensinamentos de alguma forma. Então, se a gente quer ser verdadeiro amigo de Jesus, tem que adquirir essa associação e essa sintonia verdadeira. E aí, pessoal? Vamos seguir um pouquinho? O que acontece depois? Ele depois, ele tem essa revelação, né, durante o sono, ele permanece lá no meio, e aí os judeus não existem, né? E conduzem, né, Paulo ao tribunal. E aí o Galho, o seu procônsul, né, responsável, ele, surpreendentemente, ele corresponde àquilo que foi em sonho, né? Ele não... ele não... Ele se livra da responsabilidade de julgar, porque ele entende que não é dele, não lhe cabe isso. E é interessante, né? Porque tem muito a ver também com a cidade, né? Porque ali eram outros propósitos, né? Diferentes ali. Ele não queria perder tempo com isso, que ele considerava que não era algo que lhe dizia respeito, não era fato de houvesse alguma injustiça ou crime maligno, não parecia o caso. É tipo assim, a coisa interna de vocês estão trazendo para mim algo que é... Vocês têm que dar conta do que vocês estão tentando interpretar, e se é algo que é contrário à lei de vocês ou não. Isso, para nós que somos romanos, é diferente. Então, só me traga aqui o que for realmente, né, da minha competência. E aí a gente traz para a nossa vida isso também, né? Quantas vezes a gente não traz a nossa vida, o nosso mundo íntimo, e a gente leva para fora coisas que não é das outras pessoas resolverem. E tem que ser nós com nós mesmos, ou nós com Deus, ou nós com aquela nossa pessoa que a gente está com alguma diferença, né? Então, esse ensinamento também que está colocado aqui no Atos dos Apóstolos é interessante. Não perder tempo com picuinha, não. Não perder isso. Verdade. Não é? Gastar uma energia com picuinha, não vale a pena. Eu acho que fica posto aí quanto de relevância a gente... as coisas, né, precisam ter realmente. Então, eu acho que ele mostra também que era algo que precisava separar também, né? Cada um tem direito também de ter suas interpretações. Acho que a gente vive isso até hoje. Sabe que as pessoas não vão comungar das nossas ideias, né? Parece que só o que a gente pensa é certo, não é? Nem sempre o que a gente pensa é certo. Então, tem até um termo para isso. Agora me fugiu. Mas a pessoa que não comunga das nossas intenções, ideias, nem sempre aquilo nos agrada. Né? A gente precisa tomar bastante cuidado, para não sair jogando.
E também, assim, que às vezes a gente se preocupa muito com, assim, com entes queridos, com amigos, em algumas situações, e às vezes a gente tem que seguir, né? Às vezes é uma forma também da gente, como se fala assim, a gente segue, né? Porque a gente também às vezes não tem condições de resolver, mesmo que a gente vai falar com amor, né? O entendimento às vezes não é o mesmo, né? Assim como muitos que estão na nossa frente, né? Cada um tem o tempo e acho que o que a Soraya está tentando falar, não sei se é a mesma coisa que eu pensei, que tem uma parte que fala assim, que a gente tem que seguir, né? Eu acho que Galo coloca ali a reflexão do que é relevância, né? Para tudo na vida, né? Coloca em xeque a relevância das coisas. Às vezes a gente compra causas ali que não. E assim, enquanto a gente está olhando, às vezes, assim, problemas pequenos, picuinhas, como você falou, e isso, às vezes, a gente está deixando de ver coisas maiores, né, de seguir em frente, né, que assim, muitas coisas, assim, vão ser resolvidas, né, então, assim, vamos olhar para frente, vamos ter um olhar mais macro, né, um propósito mais elevado, né, como se diz assim, ficar mais participante do sindicato do Cristo, do clube, diz o Hernani, né? Porque essas coisas pequenas estão muito tempo da vida, né? Estou falando até uma reflexão para mim, assim, às vezes a gente perde muito tempo com coisas pequenas, querendo ter razão, e a gente perde a oportunidade de avançar, né? Coisas Isso. muito mais relevantes, né? Coisas maiores. Acaba tampando um pouco a nossa visão, né? E a gente sintoniza com coisas baixas, né? Então, assim, realmente tem que mirar esse exemplo de Paulo, né? Grande exemplo. Ainda que a nossa fé esteja de mostarda pequenininha, né? No grãozinho bem pequeno ainda, mas é esse o exemplo, né? Porque às vezes, assim, uma feridinha às vezes é tão pequenininha que no outro dia ela já está cicatrizada. Você ficar cutucando ela, vai só abrindo, né? Então era uma coisa tão simples e às vezes, conforme vocês disseram, a gente fica dando um valor muito para isso e às vezes querendo ter razão. Eu estou fazendo um curso de conciliação e mediação, né, de resolução de conflitos, e de vez em quando eu estou fazendo uma fase agora que é prática, de observação. E eu vejo os mediadores falando isso para as partes. Às vezes eles ficam brigando por coisas tão simples, e o problema real está tão distante. Aí eles falam, você prefere ter razão ou ter sossego, né? Ou ter paz, espírito, né? Isso é irrelevante, se vai ficar para você ou para outro. Às vezes o casal está separando, não, você ficou com 2 garfos e eu fiquei só com 1 garfo. Cada um tem que ficar com 2. Não, fica com 3, você fica com 1, vamos seguir a vida. Né? Então, é isso, a gente usar o nosso tempo, que é tão precioso, para coisas que realmente agregam. E a gente, às vezes, fica patinando, e a coisa poderia fluir muito mais. Né? Na vida de vocês tem isso também, meninas? Meninas e o Antônio também. Esse curso que você está fazendo, Hernani, acho que minha filha está fazendo também. Deve ser excelente, viu? É muito bom. Mas muito ele bom. é bastante carga horária, mas é bom. Muito bom. É para a vida, né? É para a vida, esse curso é para a vida. Estou usando bem na minha vida. Bom, então vamos ler um texto aqui que fala sobre convivência. A gente já falou de convivência entre os amigos, convivência com Cristo, convivência com as pequenas coisas. Então vamos ler convivência. Convivência. Emmanuel Xavier. Amigos. De quando a quando, aqui e ali, por vezes, aparece determinado obreiro do bem
que se acredita capaz de agir sozinho, no entanto, há breve tempo, reconhece a própria ilusão. O Criador articulou a vida de tal modo que ninguém algo constrói sem a cooperação de alguém. Na Terra, há quem diga que amigo é alguém que nos procura unicamente nas horas de alegria e prosperidade, de vez que comumente se afasta quando o frio da adversidade aparece. Temos nisso, porém, outra verdade, porquanto o amigo, ainda mesmo cercado de obstáculos, compreende os companheiros que se distanciam dele transitoriamente, entendendo que circunstâncias imperiosas os compelem a isso. Na condição de espíritos ainda imperfeitos, é certo que, em muitas ocasiões, não nos achamos afinados uns com os outros, especialmente no plano físico, nos momentos em que as nossas queixas recíprocas revelam-nos os pontos diferentes. E se soubermos reconhecer que todos temos provas a superar e imperfeições a extinguir, não experimentaremos dificuldades maiores para exercer a solidariedade e praticar a tolerância, melhorando nosso padrão de serviço e comportamento. Se instalados na compreensão mais ampla, observamos que a amizade apenas sobrevive no clima da caridade, que se define por prática do amor, de uns para com os outros. Na posição de amigos, entendemos espontaneamente os nossos companheiros, oferecendo-lhes uma coisa breve que nos faça mesmo quando estejamos separados, porquanto estaremos convencidos de que possivelmente surgirá o dia em que necessitaremos que eles nos amparem com o mesmo auxílio. Aprendamos a valorizar os nossos colaboradores para que não nos falte o concurso deles no momento certo. Amigos são alavancas de sustentação. Saibamos adquirir cooperadores e conservá-los, lembrando-nos de que o próprio Jesus escolheu 12 irmãos de ideal para basear a campanha do cristianismo. Foi ele mesmo, Mestre e Senhor, que certa feita lhes falou de modo convincente: em verdade, não sois meus servos, porque vos tenho a todos por amigos do coração. Ai, que lindo. Eu falei que a convenção é um livro, é amigos. O tempo todo Paulo não está sozinho. Essa sustentação na vida a gente tem, né? As amizades, às vezes amizade dentro da família, às vezes é fora de casa. Mas a gente precisa entender isso, né? Porque uma hora somos nós os que doamos mais, outra hora somos nós os necessitados, né, que recebemos. E essa jornada não seria possível sozinho, gente. Eu fico pensando muito isso, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, assim, em grande escala, né? A longo tempo. Claro, pequenas coisas, sim. Em grande escala. A gente é interdependente um do outro. Em realidade, somente o Pai, o Criador, que consegue fazer tudo sozinho se ele quiser. Mas mesmo assim, na sua lei, ele colocou de forma que um dependa do outro, né? Isso é muito bonito. Então, Paulo dependeu de quem? Dependeu do Gamaliel, do Ananias, dependeu do Áquila e Prisca, de Barnabé, de Lucas, de Timóteo, de vários amigos ali, né? E nós não somos diferentes. E muitas vezes a gente quer dar conta de tudo na nossa vida, né? E a gente esquece que a gente tem pessoas que gostam da gente também, que querem ajudar, querem compartilhar, apesar das diferenças. E às vezes a gente tem vergonha de pedir, né? Estender a mão e pedir uma ajuda. A gente precisa crescer mais espiritualmente nesse lado também. Essa amizade de querer não só ajudar, mas também pedir ajuda muitas vezes, né? A gente tem que ser essa via de mão dupla como amigo verdadeiro. Eu já estava vendo tem uma filósofa que chama
Lúcia Galvão. Não sei se vocês já viram. Ah, sim. Eu gosto de ouvir. Nova Acrópole, ela tem. Isso, é. E ela, eu não vou conseguir explicar com as palavras dela, mas ela estava explicando que se existem 1000 competidores e alguém ganha uma medalha, a gente quer saber. Se a pessoa, ela se classificou em primeiro lugar. Você já viu isso? Não. Em primeiro lugar. E elas colocam, para que ela ficasse em primeiro lugar, outros 999 são perdedores. E ela fala assim, nós somos criados numa sociedade que entende o vencer dessa maneira. Para uma pessoa ganhar, 999 tem que perder. Para você se colocar nesse ponto. E talvez a única forma da gente se desenvolver seja o dia que a gente enxergar que todos vão chegar nessa corrida em tempos diferentes, mas todos chegarão. E que o primeiro lugar é de todos. Né? Todos merecem a medalha. Porque o chegar junto vai ter mais valor do que o chegar junto. Então, eu acho que é aí, né, que Paulo de Tarso tenta levar todo mundo para chegar junto. A grande luta dele é esse chegar junto. Né? Então, eu vejo muito isso nesse período assim, que a gente está conversando, quanto que ele lutava, né, para levar todo mundo junto com ele. Ele não queria aquele lugar sozinho. Ele queria que a gente chegasse juntos, né? Então, Que é o mesmo objetivo do Cristo, né? que é o mesmo. Que é que todo mundo chegue lá, quando ele diz, né? Que nenhuma ovelha se perderá. Ou seja, todo mundo vai estar no pódio. Eu tenho eu não sei vocês, mas eu tenho uma coisa boa, assim, eu tenho muita dificuldade de assistir programas de competição, Masterchef. Eu não consigo, gente. Porque eu acabo ficando muito triste quando eu vejo, porque eu vejo as pessoas tão boas ali competindo, e quando uma perde, eu fico muito mal. Eu tenho muita dificuldade com essa coisa, né? E eu acho que a gente... E aí, quando eu ouvi a Lúcia falando isso, eu falei, nossa, em muitas escolas hoje a gente vê, né? As crianças, escolinha de natação, todo mundo sai com medalha. Né? E já é uma outra visão, né? No sentido de todos conseguiram chegar, não importa em que tempo, né? Então, assim, acho que Paulo tenta mostrar isso pra gente, né? Mais importante é que todo mundo chegue junto, né? Cada um, que todos consigam chegar, né? Mesmo que sejam momentos diferentes, todos alcancemos juntos, né? Para a eternidade não tem tempo, né? Então a gente chegar aqui é importante. E aí, você ia falar? Ah, desculpa. É o verdadeiro amor e caridade, né? Eu entendo, Soraya, quando você fala em competição, né? Que às vezes eu tinha dificuldade, às vezes, de jogar partida de baralho com as pessoas, porque estava ali por diversão, mas assim, às vezes eu não sou uma boa pessoa para fazer dupla, porque eu não sou muito competitiva. Assistir, por exemplo, aquela coisa de... naqueles ringues também não dá para olhar, é muito sofrido também. Eu fico eu te entendo. Antônio, você ia falar alguma coisa? Eu achei aqui sobre as mensagens que a gente pode tirar dessa parte do Atos. Posso falar? Vou resumir, que são 4 tópicos. Primeiro, mostra a persistência na missão. O Paulo, né? Aqui está analisando o comportamento de Paulo. Persistência na missão. Você viu que ele falou, eu vou aos gentios. Né? Concorda? Opa! Segundo, tolerância e respeito. Né? Então, mesmo com divergências, Paulo não deixou de interagir com diferentes grupos judeus e gentios.
Então, ele enfrentou isso aí. Ele teve tolerância e respeito. Mexendo com vespeiro, né? Sabedoria diante das adversidades. Paulo mostrou sabedoria ao lidar com as disputas e acusações. E vai por aí afora, né? E, por último, aqui, confiança na justiça divina. É a sintonia, né, que a Lúcia falou. Ele demonstrou confiança na justiça divina. Eu achei interessante, quis mostrar. É interessante, Tom, tanto que a Meire vai complementar o que você disse. Eu não vou complementar, eu vou falar que essas... E o que o Antônio Carlos falou agora é a lição que eu precisava ouvir hoje. Todos nós, esses 4 tópicos. Eu vou falar por quê. Hoje eu fui fazer um concurso de professor para educação especial na rede. Só que aí eu voltei, assim, achando que eu estou tão fora da casinha, que para educação especial caiu uma pergunta para educador especial. Então, eu fico indignada com essas coisas, aí por isso que falo persistência na missão, porque aí você vê que um sistema que é tão complexo, que é a inclusão de pessoas com deficiência, principalmente crianças na escola, se vai preparar um professor que vai atuar nessa área, numa sala de AE, não cai perguntas que vai te capacitar para atuar na sala de AE com uma criança com necessidade de educação especial. Sabe? Então, assim, eu voltei indignada, fiquei preocupada, falei, será que é isso que eu estou disposta a viver contra um sistema, né, algo que está sendo construído, a gente sabe, né, que a educação especial e inclusiva, ela está sendo construída ao longo desses anos. Mas eu precisava ouvir isso porque eu preciso dessa persistência na missão, eu preciso desse acreditar. Porque sempre que eu voltei, falo assim, frustrada. Porque de 40 questões, você tem uma falando de educação especial, assim mesmo assim, o básico do básico, que citou uma autora que fala, né? Então, eu acho assim, que serviu muito para mim. Depois, se você puder colocar lá, para eu colocar isso bem na minha cabeça, que é o que eu estou precisando para hoje, sabe? Esse fortalecimento de estar na missão. Vou colocar no grupo. Ah, que bom. Aí ainda falei para minha filha, falei, filha, por favor, me fala. Aí eu estou muito fora da casinha de pensar assim. Aí você fica tão cheio de questionamentos, né? Eu já atuo com a criança com autismo, então você vê que é muito complexo. Aí se você não prepara para aquilo, né? Então, eu não sei. Por isso que eu falo, a gente tem que resignificar muita coisa na vida. Esses tópicos são coisas. Mas os grandes só saíram quando saíram da casinha. Os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes avatares, eles não estavam dentro da casinha. Então não desanima, não. Sabe por quê? Porque dentro da casinha está todo um sistema. Todo um sistema. Em todos os sentidos. Aí, se a gente for ficar dentro da casinha, a gente é rebanho que é levado por mentes pensantes. Você não tem o seu próprio pensamento, seu próprio crivo, você não exerce o seu livre-arbítrio. Você caminha junto ao rebanho, você nunca tem uma opinião própria e você não promove mudanças. E meu grande sonho, Lúcia, é esse, né? Fazer com que as pessoas entendam que o mundo é um mundo para todos, né? Que não existe grupo A, B, C ou D, né? Então, assim... Não desista, não desista, por favor. É um apelo, continue, mesmo que seja você seja a única estrelinha que está lá no mar que o rapaz jogava de volta. Você pode ser essa estrela do mar que ele jogava de volta. Para ela fez toda a diferença. E você vai ser uma diferença nesse mundo de inclusão, porque as crianças estão precisando disso, né? Obrigada, Lúcia. Jô, fica à vontade. Meire, eu estou estudando letras, português e inglês, e eu tenho também, assim,
lido algumas coisas sobre essa área, né, da educação especial, e eu queria te pedir, né, que, por favor, persista, né, esse trabalho é muito importante, e realmente há crianças, né, que têm as especificidades, né, que necessitam, e todas têm suas potencialidades, e que você está no caminho certo. Obrigada por isso. Eu que agradeço. Estamos juntas. Eu sempre lembro daquela passagem do Chico, que acabada a reunião, eles estavam conversando sobre a evangelização infantil. Aí estava Herculano Pires, estavam alguns educadores, e eles comentavam se para ser evangelizador era necessário ter pedagogia ou só magistério, o que precisava, e estava naquela maior discussão. Aí o Chico pegou e falou assim, gente, Emmanuel está me dizendo aqui que para ser evangelizador precisa de uma única coisa, amor. Então, às vezes, você acha que está fora da casinha, mas, na verdade, a maioria que está fora da casinha, você está super dentro. É que, conforme a Lúcia falou, o sistema está corrompido, né? E, às vezes, a minoria que está bem intencionado tem essa sensação. Mas o momento vai chegar que vai ser a sua vez, vai ver, com certeza vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. O seu trabalho começou hoje, com essa prova. Você detectar isso é o início do seu trabalho. Foi o que eu pensei, Soraya. Eu falei, gente, é a minha primeira prova que eu faço como professor. Então, agora eu tenho que resignificar tudo isso e reavaliar conceitos e ver que é algo que conseguiu ser construído até agora, mas que a mudança começa a partir de cada um de nós, né? As pessoas que estão lá, talvez não estejam ainda preparadas. Por isso que é o início do seu trabalho. Chegar isso lá vai ser importante para que você ajude nessa transformação. Verdade. A gente já está no horário, eu vou ler, então, algo aqui para a gente encerrar, que vai servir para a Meire, do que ela acabou de falar, coincidentemente, que não é coincidência, mas para todos nós. E para Paulo, com certeza, ele tinha essa noção também. Está no livro Páginas de Fé, Autores Diversos. Quem psicografou foi o Chico Bacelli. É uma mensagem do irmão José, que chama O Senhor está no leme. Realmente a terra de agora assemelha-se a uma embarcação sob a tempestade. Alteiam-se as ondas da violência, sopra o vendaval da discórdia, ameaçadoras nuvens pairam no horizonte. A tripulação se desarvora, nada temamos, porém. De novo, brilhará o sol no firmamento. Prossigamos adiante, singrando as águas revoltas com a imprescindível bússola da fé. Seja o trabalho no bem nosso farol para a travessia das grandes dificuldades. O Senhor está no leme. É isso, pessoal. Às vezes a gente vê a tempestade, né? Mas quem está no leme está totalmente seguro, que é o nosso governador espiritual. Então, se ele está seguro, a gente tem que ficar seguro também, né? Basta a nossa, como diz a Jo aí, né? Se associar ao sindicato dos amigos do Cristo, mas não com a carteirinha, com a vivência, com a sintonia, com a vontade de ser um pouquinho melhor a cada dia, gente. Eu acho que o pensamento de Paulo era uma somatória de tudo isso que nós conversamos hoje. E mais um dia nós aprendemos, né? O que Paulo vivenciou em 1 ano e meio, nós aprendemos aqui em 1 hora e meia, né? E agora é uma coisa muito fácil, só colocar na prática. Lúcia, você faz a prece para nós? Claro, com certeza. Querido Mestre Jesus, eu já começo essa oração te pedindo perdão por ter apenas a carteirinha que a nossa amiga falou. Não tenho sido
uma boa seguidora. E, mediante disso, eu quero agradecer profundamente por esse tempo que nós tivemos juntos, refletindo sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo. Eu agradeço pelos amigos que estiveram aqui conosco, tanto aqueles que participaram pessoalmente, quanto aqueles que estiveram conosco virtualmente. Porque eu reconheço, Mestre Jesus, que a comunhão entre nós é uma dádiva. E eu agradeço por cada conexão, por cada amizade que eu criei aqui no NEP Maria de Nazaré, que fortalece a cada dia o meu caminhar. E eu tenho certeza que nos encontramos nesta vida, mas estamos ligados por laços de outras encarnações. Mestre Jesus, que a mensagem do Paulo possa ressoar em nossos corações. Que as sementes plantadas aqui hoje possam germinar, crescer e produzir frutos. Encerramos essa reunião confiando em Jesus e que a luz do Mestre continue a brilhar sobre nós. E em nome dele, nós agradecemos e damos por encerrada mais uma reunião desse domingo. Que assim seja.